Paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nossos estudos? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro de Zacarias. Já estamos quase chegando no final dos profetas menores, está faltando só Malaquias. Mas nesse capítulo 10, agora, nós vamos ver as promessas de Deus para o povo de Israel. E é muito importante, nós vamos ver o cuidado de Deus para com este povo, desde o início, e isso aí vai ser para sempre, né? No primeiro versículo, Zacarias escreveu: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva do campo. Essa chuva serôdia, ela era uma chuva que vinha na primavera, e era muito importante essa chuva, porque se ela caísse nesse período certo de primavera, iria amadurecer os grãos e o povo teria abundância de alimento, porque veio a chuva serôdia no tempo determinado. E aqui, então, Zacarias está falando para o povo, ah, dando, não digo uma ordem, mas dizendo para eles: orem para que Deus mande. Ou seja, Deus é o dono de tudo, é da chuva, e aqui diz sim, o Senhor que faz os relâmpagos, é Ele que nos dá todas as coisas. Sem Deus, nós não seríamos nada. E com essa chuva, então, viria a sementeira, estaria madura e haveria fartura para os homens. Deus se preocupa com a salvação de Israel e também com a sua restauração como nação, né? Aí vem o segundo versículo, que diz assim: ah, eu não coloquei o versículo inteiro, eu fui colocando assim por tópicos, para se tornar mais fácil para o nosso entendimento, né? E Zacarias está falando, porque os ídolos, eles têm falado é vaidade. Que ídolos eram esses? Ídolos domésticos, porque de modo geral nas casas, muitos deles guardavam ídolos que não deveriam guardar, porque esses ídolos eram usados nas nações vizinhas. E Israel, quando foi chamado, ele foi chamado para ser diferente das demais nações. E Israel deveria ser um exemplo para os outros. Infelizmente, não aconteceu isso. Eles foram atrás das crendices, das coisas, dos ídolos, dos povos ao redor. Mas Zacarias aqui está dizendo, isso aí é tudo falsidade, é vaidade, não tem. Os adivinhos, eles são enganadores, eles dizem aquilo que o povo quer ouvir, não é a verdade. Também eles contam sonhos falsos, sonhei com tal coisa, e dão a sua a explicação sobre aquele sonho, sobre aquela visão, falsas visões. E o povo estava com a sua mente tão fechada que acreditava nessas coisas. Em nossos dias é a mesma coisa, não é diferente. As pessoas estão com a sua mente fechada, acreditam nas coisas que o inimigo apresenta e deixam de lado as coisas de Deus, aquilo que é verdadeiro. Aí, então, ele continua dizendo que eles oferecem consolações vazias, porque a única consolação real que acontece para as pessoas é aquela que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, que a pessoa pode sentir aquele consolo
de que muitas vezes uma luta tão grande, mas ele é consolado, porque Deus vai lhe dar a vitória. E ali eles estavam buscando coisas falsas, consolos errados, né? Visões que não tinham nada a ver, tudo mentiras. E ele continua dizendo, por isso, como o povo de Israel não estava sendo ensinados por aqueles que deveriam fazer isto, ele disse: por isso o povo está como ovelhas, eles estão aflitos, não há pastor que os cuide. E uma grande realidade, eles estavam perdidos. E quando não há um pastor que ensine, as pessoas vão atrás de falsos pastores. E como é que nós vamos ficar firmes? Nós vamos ficar firmes quando temos a palavra de Deus, quando estamos firmados na palavra de Deus. Então, os israelitas buscaram falsos deuses e falsos profetas para obter as bênçãos que eles precisavam. E, automaticamente, se afastaram de Deus, porque Deus jamais faria pacto com essas pessoas que estavam levando o povo ao erro. No versículo 3 diz: é contra os pastores que se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Sempre Deus se irou com os falsos pastores, com os falsos ensinadores, com os falsos profetas, porque a palavra de Deus ela é tão viva, tão real, e ela ah, foi deixada para nós de uma maneira clara para nós entendermos, mas vem esses falsos ensinadores, esses falsos pastores, e eles convertem de uma maneira tão diferente que a mente das pessoas ficam fechadas para a verdade e vão acreditar naquelas mentiras que estão sendo ensinadas. Os líderes religiosos deveriam ensinar o povo a buscar a Deus, a ser fiel a Deus, mas eles não estavam fazendo isso, eles estavam negligenciando aquele seu cargo. Eles não estavam ensinando o povo a obedecer ao Senhor. E é a pior coisa que pode acontecer, porque então o povo se desvia. E realmente eles foram levados a se corromperem, a seguirem um falso caminho. Aí o Senhor diz, na continuação desse versículo 3, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. Sempre, sempre, sempre. Deus cuidará do seu povo. Quando o homem pecou, o homem e a mulher foram afastados de Deus. Eles não podiam mais estar lá naquele jardim do Éden, porque ali não poderia ter pecado, e foram lançados fora da presença de Deus. Mas isso não quis dizer que Deus abandonou o homem, de forma alguma. Ele amava o homem, ele formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança para ser amigo do homem. Todas as tardes ele descia para conversar com o homem. E aí ele proveu uma maneira para que o homem pudesse voltar para ele. Uma maneira para nós terrível, por um lado, mas maravilhosa por outro, porque ele teve que dar o seu filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, dar a sua vida por nós, morrer na cruz por nós, e para nós podermos ter agora o direito de chegarmos na presença de Deus e sermos agora abençoados pelo Senhor. E o seu povo, então, o povo de Israel, então, era o que Deus queria fazer quando escolheu aquele povo, de ser seus amigos.
Então, mas aqui Deus está falando que cuidará do seu povo, cuidará do seu rebanho. Israel vai desempenhar o seu papel escatológico entre todas as nações. Até hoje, ele não fez isto, esse plano de Deus não se concretizou com Israel, porque eles não aceitaram o Messias, eles não entenderam, né? Eles não conseguiram ser uma bênção para todas as nações, como foi a promessa que Deus deu para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, mas escatologicamente isto irá acontecer no final dos tempos. É a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela se cumpre. Deus cuidará do seu povo, cumprindo seus propósitos na vida da nação de Israel, tornando-a seu exército pronto para a batalha. E um exército para a batalha que será vencedor. Mesmo que até o dia de hoje a gente não viu isso. Israel também não viu ainda, nem nós, mas acontecerá no final dos tempos a vitória total do povo de Israel. E aqui, no versículo seguinte, o Senhor está falando que de Judá sairá pedra de esquina. Dele, de Judá, sairá a estaca da tenda. Dele, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. A pedra angular, nós já ouvimos muitas pregações sobre isso, que Jesus é a pedra fundamental. Lá em Lucas, capítulo 20, 17, fala sobre isto. Jesus é a pedra fundamental, aquela pedra onde nós podemos estarmos firmados em Jesus Cristo. É o Messias, era isso que Zacarias tentava passar para o povo. É a pedra angular. As estacas da tenda significa estabilidade, apoio nas promessas de Deus. Nós sabemos que quando alguém vai armar uma tenda, uma barraca, ela tem que ter uma estaca para firmar a tenda. Se não tiver essa estaca, a tenda vai cair, qualquer ventinho vai derrubá-la, mas com uma estaca ela não será derrubada. Então, Jesus é essa estaca, é a estabilidade para nós, a estabilidade que foi para o povo e que será para o povo de Israel. Também é o arco de guerra, o poder e a soberania do Rei Divino que defende seu povo. E Jesus veio, deu a sua vida, e ele morreu, mas ressuscitou. E ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. Olha, defendendo a cada um de nós. E nós devemos aceitar isto agora, enquanto nós estamos aqui, porque um dia ele não será mais o defensor, mas ele será o juiz. Mas que nós possamos amar ao nosso Senhor, para que tenhamos sempre a vitória em todas as situações da nossa vida, né? E virá de Judá os governantes, o governo dos israelitas sobre as nações no reino messiânico. No final dos tempos, depois que Jesus vier buscar a sua igreja, o arrebatamento, e o povo de Israel não tem aceitado isso, o Messias, não que todo o povo tem judeus messiânicos, né? Mas depois vai ter a grande tribulação, onde este povo vai sofrer terrivelmente, como nunca ele sofreu até o dia de hoje. Mas no final da grande tribulação, eles vão olhar para cima quando Jesus estiver voltando com seus santos em glória e vão reconhecer que Jesus é o Messias
que eles tanto esperavam. Então haverá o milênio, e ali eles reinarão com Cristo, porque todos serão salvos naquele dia. Glória a Jesus, louvamos ao Senhor. Aqui no versículo 5 diz assim, ó, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Eles lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Os inimigos montados em seus cavalos serão derrotados pelos valentes do Senhor, pelo povo de Israel. Eles serão derrotados porque o Senhor está conosco, está com seu povo. Não importa o número de inimigos, né? Não importa os seus armamentos, as suas armas de guerra, os seus cavalos, não importa nada. Quando o Senhor está ao nosso lado, a vitória nossa em nome de Jesus. E aqui Israel vai ser vencedor, aonde quer que ele vá, ele será vencedor. E o mesmo acontece também com o povo de Deus. Glória a Jesus. No versículo 6, vai nos falar sobre Efraim e Israel. Fortalecerei a casa de Judá, diz aqui, e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. A casa de Judá é a tribo, está falando sobre a tribo de Judá. Nós sabemos que eram 12 tribos, mas depois de Salomão, né, as tribos se dividiram, ficaram 10 tribos para o lado norte de Israel e ficaram duas tribos para o lado sul, que é a tribo de Judá, né? E a tribo de Efraim, quando fala aqui, ó, e salvarei a casa de José, é a tribo de Efraim, que ficou para o norte, que era junto com unida com as 10 tribos. E ali, né, essa separação aconteceu. Inclusive, coisa muito triste, houve guerra até entre os dois lados, tribo do norte e tribo do sul. Mas não era essa a vontade do Senhor. E um dia, Deus ainda vai unir todas essas tribos e não mais os rejeitará, nunca mais. Muitos dizem que as 10 tribos do norte sumiram do mapa, como a gente diz, né? Mas não é verdade. Elas não sumiram, elas estão aí, elas foram espalhadas pelo mundo todo, assim como Judá também foi espalhado. E Efraim, as 10 tribos do norte, elas vão aparecer, vão se unir junto com as duas do sul e tornarão a unidas a fazerem uma só nação, a nação de Israel. Por que eu digo isso? Lá, durante a grande tribulação, lá em Apocalipse está escrito, quando João teve aquelas visões grandiosas, e ele viu que 144 mil judeus foram selados. 144 mil judeus. E ali diz que é 12 mil de cada tribo. E inclusive, as tribos estão ali nomeadas, nome por nome das 12 tribos. Então, elas estão aí. E o Senhor vai uni-las para reinarem com ele.
no versículo 7, nós vamos ver aqui as bênçãos de Deus para Israel. Diz assim: os de Efraim, que são os do norte, né? Serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Os de Efraim serão como valentes, como um homem poderoso nas mãos de Deus, e Deus os colocará novamente em sua própria terra, onde aí eles vão habitar em segurança, junto com as outras duas tribos. Só que agora não haverá mais esta divisão. Eles estarão juntos. Glorificado seja o nosso Deus. Eles vão servir ao Senhor, louvar ao Senhor e vão reinar com o Senhor. Versículo 8 diz assim: eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Eu lhes assobiarei, é assim, ó, eu os chamarei, que nem tem pessoas que chamam com assobio, né? Então, eu lhes assobiarei e os ajuntarei novamente, porque eu os tenho remido. Que maravilhoso é isso, irmão. O Senhor está dizendo: eu os tenho remido, e eles vão se multiplicar como antes se tinham multiplicado, porque no final da grande tribulação haverá um povo muito pequeno do povo de Israel, porque morrerão em quantidades incríveis durante a grande tribulação, pela perseguição que vai haver. Mas o Senhor vai multiplicar novamente este povo ali durante o milênio, aqueles que estiverem vivos no dia da volta do Senhor em glória com os santos, eles vão ter muitos filhos, eles vão viver novamente. Inclusive, diz que uma pessoa que morrer aos 100 anos será considerado jovem, porque a vida novamente será como no início, muito longa. A visão de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. E quando ele determina algo, é como se já tivesse acontecido, pois o que ele diz se realiza. É, é, é como assim? Se eu estou em um prédio, na minha casa, na janela, está passando, está tendo uma passeata na minha rua, e eu estou na janela, eu vejo aquele grupo que passa na frente da minha janela, da minha casa. Eu não consigo ver quem está lá no início da passeata, tampouco os que estão lá atrás na passeata. Mas se a pessoa pegar um helicóptero e ficar lá em cima, como ficam os repórteres e tudo mais, ele consegue ver lá do início, consegue ver aqui no meio e consegue ver no final. Imagina o nosso Deus lá dos céus, olhando para essa terra, ele vê tudo. Não existe passado, presente e nem futuro. Para ele é tudo agora, o já. Por isso que muitas vezes nas profecias as pessoas ficam meio assim, né? Aqui, quando diz, ó, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Não foi no versículo anterior que disse: não, tá certo. Perdão, irmãos, perdão. Porque já os tenho remido. Mas aqui, lá naquela época, eles não estavam ainda remidos. No dia de hoje, ano de 2024, isso também ainda não aconteceu. Mas olha como que está escrito: porque eu já os tenho remidos. Já é uma coisa como acontecida, porque para Deus está acontecido, né?
Os profetas escrevem as palavras do Senhor se referindo a um tempo futuro, mas colocando-os muitas vezes no passado, como se os eventos já tivessem ocorrido, porque Deus que orienta e é Deus que dá as visões, as profecias para homens serem usados para passarem para nós essas profecias. Mas para Deus já é tudo, tudo já aconteceu. No versículo 9 diz: embora eu os tenha espalhado entre todos os povos, e realmente nós sabemos, não é? Que ali no ano 70, naquela grande perseguição, os israelitas, os judeus foram espalhados por todos os povos. Mas mesmo que eu os tenha espalhado, eles se lembrarão de mim em lugares distantes. Isso é uma grande verdade, porque mesmo eles estando espalhados pelo mundo inteiro, os judeus jamais perderam a sua identidade. Aí eles ficaram fiéis a Deus, eles não perderam a sua língua, eles não perderam os seus costumes, eles continuaram adorando a Deus, foram curados da idolatria e de tal forma que é inexplicável para os homens dizer como que aconteceu de uma nação ser espalhada pelo mundo inteiro durante mais de 2000 anos e continuarem uma nação. Sabe por quê? Porque Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, porque qualquer nação que for espalhada entre outras nações, em 2, 3 gerações, eles perdem a sua identidade. Mas os judeus não perderam a sua identidade, continuam ali, firme. Então eles voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trarei da terra, a terra de Gileade, do Líbano, e não haverá lugar para todos, porque esse povo, como é a promessa de Deus, se multiplicará. As 10 tribos serão unidas a Judá sob o reinado de Cristo, e eles vão reinar com Cristo. Versículo 11: passarão pelo mar da angústia, e será muito triste. As ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Deus diz ali para eles que eles vão passar por um tempo muito difícil, um tempo de angústia. E realmente eles têm passado, todos esses anos, 2000 anos, eles têm passado por tantas angústias, mas nada se compara ao que eles vão passar ainda durante a grande tribulação. E o Senhor aqui, ele mostra como um mar, com muitas ondas que tem trazido tantos problemas para os judeus. Mas o mar, as ondas do mar serão feridas. Todos estes que trouxeram angústia para o povo de Israel serão feridos, serão exterminados, porque Deus cobrará de cada um a maldade que fizeram para com o seu povo. Mas os judeus vão superar tudo isso e voltariam a Israel. Uma parte nós já temos visto, quando em 1948, coisa que ninguém poderia imaginar, que aquele povo voltaria à sua nação. E voltaram. Quem poderia dizer uma coisa dessa? E lá estão lutando, brigando, guerreando, mas estão lá. E um dia eles vão ter uma vitória completa e total. Glória a Deus. Deus abençoará Israel. Isso é uma grande verdade. Já tem abençoado, mas vai abençoar totalmente esse povo.
quando ele disse, ali no versículo 12, que daí termina esse capítulo, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Eles andarão depois para todo o sempre no nome do Senhor, vitoriosos, servindo ao Senhor. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, irmãos, pela atenção de cada um. E, se Deus quiser, mais uns dias nós poderemos fazer um novo vídeo para estarmos aqui juntos. E vamos esperar a vinda de Jesus, prontos, porque o Senhor está voltando. Glória a Jesus Cristo.